E isso, guardem essa informação como primeira análise, que isso vai ser bastante importante para o desenvolvimento dessa questão e também vai ter um macetezinho no final dessa aula que é bastante importante. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Eng.box. Galera, hoje a gente vai dar continuidade para as aulas de limites indeterminados e para hoje vamos resolver o limite de 12x elevado na 4 menos 6x elevado na 2 mais 7 dividido por 2 vezes x elevado na 6 menos 3x elevado na 3 mais 9, quando o x tende a menos infinito. Galera, a primeira observação que eu vou colocar aqui é que a gente tem uma condição que é um limite de um polinômio. E isso, guardem essa informação como primeira análise, e isso vai ser bastante importante para o desenvolvimento dessa questão e também vai ter um macetezinho no final dessa aula que é bastante importante e pode ajudar muito vocês no momento em que vocês estiverem apertados com o tempo para resolução da prova. Bom, seguindo agora o desenvolvimento da questão, como a gente fez na primeira aula e como a gente sempre faz com a resolução tradicional e simples, a gente vai aplicar no lugar do x o valor ao qual ele tende. Ou seja, no lugar do x iremos colocar menos infinito. E com isso, galera, teremos 12 vezes menos infinito elevado na 4, menos 6 vezes menos infinito elevado na 2, mais 7 dividido por 2 vezes menos infinito elevado na 6, menos 3 menos infinito elevado na 3, mais 9. Galera, como a gente viu na aula anterior, sempre que a gente tiver a multiplicação de qualquer número vezes o infinito, seja ele mais ou menos infinito, a gente vai ter como resposta o infinito. Aqui nesse caso, menos infinito. E assim se sucede para a soma. E com isso teremos menos infinito sobre menos infinito. Como vimos, quando temos uma situação como essa, a gente não consegue definir um valor válido para ser uma resposta aceitável para o limite. Não tem como definir um valor para o limite. Então, com isso, a gente vai acabar caindo numa indeterminação. E quando a gente tem uma indeterminação, a gente deve pensar e manipular o limite de forma a encontrar um valor que seja aceito como sua resposta. E aqui, para essa situação, teremos que dividir, assim como fizemos na primeira aula, o numerador e o denominador por x elevado na 6. Se vocês lembrarem e analisarem a primeira aula, a gente dividiu ambos por apenas x. Aqui a gente vai dividir por x na 6, porque a gente sempre deve optar pelo x elevado na sua maior potência. Nesse caso, se analisarmos tanto o numerador quanto o denominador, a maior potência e o maior grau seria x elevado na 6. Então é por isso que vamos dividir ambos por x elevado na 6. E agora, olhando isoladamente para o numerador e aplicando a divisão desse por x elevado na 6, teremos 12 vezes x elevado na 4 dividido por x elevado na 6, menos 6 vezes x elevado na 2 dividido por x elevado na 6, mais 7 dividido por x elevado na 6. E aplicando as operações básicas, sabemos que a gente pode, entre aspas, como a gente diz popularmente, cortar os expoentes do x. E ao cortar esses expoentes, a gente obtém como resposta 12 dividido por x elevado na 2, menos 6 dividido por x elevado na 4, mais 7 dividido por x elevado na 6. E agora, olhando para o denominador, a gente vai ter 2 vezes x elevado na 6 dividido por x elevado na 6, menos 3 vezes x elevado na 3 dividido por x elevado na 6, mais 9 dividido por x elevado na 6. Aplicando as regras de simplificação da expressão, a gente vai obter 2 menos 3 dividido por x elevado na 3, mais 9 dividido por x elevado na 6. E com isso o limite ficará 12 dividido por x elevado na 2, menos 6 dividido por x elevado na 4, mais 7 dividido por x elevado na 6. Tudo isso dividido por 2 menos 3x elevado na 3, mais 9 dividido por x elevado na 6. Observa-se aqui o que antes tínhamos separado em numerador e denominador, aqui a gente juntou para montar o limite. E para esse limite,
o x, como tínhamos anteriormente, vai tender a menos infinito. Agora, como vínhamos fazendo de praxe, vamos colocar no lugar do x o valor ao qual ele tende para resolver o limite. O desenvolvimento dessa parte é como a gente sempre vem fazendo nas questões anteriores do limite. E aplicando o menos infinito no lugar do x, teremos 12 dividido por menos infinito ao quadrado, menos 6 dividido por menos infinito elevado na 4, mais 7 dividido por menos infinito elevado na 6. Tudo isso dividido por 2 menos 3, dividido por menos infinito elevado na 3, mais 9 dividido por menos infinito elevado na 6. Galera, tem uma regrinha que está expresso ali acima, que diz que qualquer número, aqui representado por n, dividido por mais ou menos infinito, vai ser sempre igual a zero. Seguindo a questão, como o 12 é dividido por menos infinito elevado na 2, essa divisão vai nos resultar o número zero, seguido pelo 6 dividido pelo infinito elevado na 4, que também vai dar zero, mais o 7 dividido por menos infinito elevado na 6, que também dará zero. E o mesmo aconteceu para a situação do 3 dividido por menos infinito elevado na 3, que nos resultou no valor zero, mais 9 dividido por menos infinito elevado na 6, que também nos resultou no valor zero. E com isso obtivemos como resposta 0 dividido por 2 e 0 dividido por qualquer número é igual a zero. Logo, podemos concluir que o limite de 12 x elevado na 4 menos 6 x elevado na 2 mais 7, dividido por 2 vezes x elevado na 6 menos 3 x elevado na 3 mais 9, quando o x tende a menos infinito, tem como resposta o número zero. Gente, aqui vocês podem perceber que não é difícil de aplicar este método de resolução de limites indeterminados. Porém, eu vou dar uma boa notícia para vocês, que foi o que eu mencionei no início da aula, que existe um macete. Na verdade, ele é baseado em um teorema que vai ser apresentado para vocês agora na sequência. Esse macete, ou melhor, essa representação do teorema, nos diz que, para calcular o limite de um polinômio, podemos nos ater apenas aos termos dominantes. Ou seja, esses termos dominantes são os termos de maior grau e entende-se como o termo de maior grau aquele que apresenta o maior expoente. E tendo posse e conhecimento de quais são esses termos dominantes, podemos desconsiderar os demais termos do polinômio. Só que esse macete, ou teorema, como queiram, ele se baseia em dois requisitos que devem ser atendidos, sendo esses que o limite deve se tratar de um polinômio e que o limite deve tender a mais ou menos infinito. Galera, presta atenção aqui. Tem que ser um polinômio e tem que, obrigatoriamente, tender a mais ou menos infinito. Se ele tender para outro valor, não é possível aplicar esse teorema. E se não se tratar de um polinômio, também não se aplica esse teorema. Fica bem claro isso para que não tenha engano e que não tenha algum problema no desenvolvimento da prova, porque é lá que esse teorema pode definir se você vai se dar bem ou se você vai se dar mal, mediante ao tempo que você terá para resolver as demais questões, se por um acaso se apresentar na prova uma questão com polinômios. Mas então, eu vou mostrar para vocês o que isso significa na prática. Para o limite que já foi apresentado no início dessa aula, a gente deve considerar o 12x elevado na 4 e 2 vezes x elevado na 6, observando que aqui levamos em consideração os termos dominantes, ou seja, os termos que apresentaram o maior expoente tanto no numerador quanto no denominador. Quanto ao resto dos termos, a gente pode desconsiderar. Agora, aplicando a simplificação matemática, o limite que antes era 12x elevado na 4 dividido por 2x elevado na 6, passa a ser o limite de 6 dividido por x elevado na 4 quando x tende a menos infinito. Agora, aplicando no lugar do x o menos infinito, temos 6 dividido por menos infinito elevado na 4. Qualquer número dividido por um infinito, seja ele positivo ou negativo, a gente vai ter como resposta o número zero. Logo, da mesma forma como a gente desenvolveu toda a questão no método convencional e sem a aplicação do teorema, aqui também obteremos que 12x elevado na 4 menos 6x elevado na 2 mais 7 dividido por 2x elevado na 6 menos 3 vezes x elevado na 3 mais 9, quando o x tende a menos infinito, é igual a zero.
Galera, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo e principalmente que, para que vocês tenham mais ferramentas para desenvolvimento de questões em prova e para que tenha este conhecimento também guardado, eu espero que vocês tenham entendido o macete. Lembrando que é importante que se trate de polinômios para este limite, para aplicação do macete, ou do teorema, como queiram chamar, e que ainda o limite tenda a mais ou menos infinito. Eu insisto que vocês guardem essa informação para que vocês não tenham alguma surpresa negativa na prova, caso vocês se distraiam e não atendam a algum desses critérios. Dito isso, galera, eu fico por aqui. Meu nome é Leonardo Felipeto e esse é o Eng.box.